Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Querido Mestre Jesus, iniciamos o programa Sementeira Cristã de hoje, rogando as suas bênçãos para todos nós. Estenda, Senhor, sua luz a todos os lares, onde a dor, a aflição, a dúvida ainda fazem morada. Mas confiamos na misericórdia, justiça e sabedoria do Pai, que nos provê de todos os recursos para vencer. Apenas pedimos que nos perdoe os erros que inconscientes ainda cometemos e fortaleça-nos a vontade para empreendermos todos os esforços a favor de nossa própria elevação. Abençoa-nos hoje e sempre. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Niltinho, que nos assiste na técnica. É com grande alegria que nós realizamos o primeiro programa do ano, Sementeira Cristã. É produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já a sua primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos a pergunta 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Eis a resposta. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de fazer a sua parte na obra da criação. Dessa maneira, concorrendo com a obra geral, também progride. Na sessão destinada a perguntas dos ouvintes, destacamos para hoje a pergunta de nosso ouvinte Maria Badia, do bairro São José. Ela assim se expressa. Minha irmã se mostra um tanto perturbada, tendo sido declarada médium por pessoa altamente capacitada a esse tipo de observação. Ocorre que nós, eu e meus pais, tentamos convencê-la a procurar o espiritismo, mas ela permanece resistente a essa proposta e se recusa a ler e conhecer alguma coisa sobre obsessão e mediunidade. Pedi a ela que ouça o programa Sementeira Cristã para conhecer ela mesma o teor da resposta a esta pergunta, que é a seguinte. Os senhores podem informar alguma coisa a respeito de mediunidade e obsessão e o que deve ser feito para resolver o problema dela? Prezado ouvinte, vamos ouvir a resposta no final deste programa. A sociedade humana é composta por raças e povos que detêm hábitos e costumes peculiares a cada agrupamento. No entanto, existem tradições que são comuns a muitos povos. Podemos enquadrar nesta avaliação as comemorações do Natal e do Ano Novo. Sem dúvida, Eurípides, o mês de dezembro é envolvido por muita magia, especialmente no mundo ocidental. É uma data que permite que as pessoas se encontrem com os próprios sentimentos, sejam eles de alcance familiar, de amizade ou de fraternidade. As comemorações destas datas relacionam-se não apenas a posições geográficas, mas também a culturas seculares e, sobretudo, a tradições religiosas. Então, pergunto, qual a origem dos festejos de final de ano? Nara,
A maioria das festas cristãs tem sua origem nas festas pagãs, isto é, festejos envolvendo muita comida, bebidas, música e excessos no comportamento natural dos participantes. O calendário atual foi estabelecido nos idos dos anos 300 da nossa era. A partir daí, comemora-se cada ano que se finda, cada ano que chega, e a vida vai rolando pelos séculos afora. Porém, ainda estamos muito aquém de compreender o que representa esse evento para a humanidade. Podemos afirmar que há uma dicotomia no pensamento das pessoas durante estas comemorações. Enquanto alguns se preocupam apenas com a agitação frenética e as novidades de cada ano, outros empregam suas energias em favor do próximo, procurando minimizar seus sofrimentos e fazendo uma reflexão sobre a própria vida. Será que nós nos enquadramos nessa parte da humanidade que faz um exame de consciência, faz uma análise sobre o que fez e o que não fez, sobre o que deseja fazer e fará realmente? O grande mal da humanidade, Eurípides, como afirma Kardec, é o materialismo, pois unido a ele se manifestam o orgulho e o egoísmo. Quando tivermos consciência da essência espiritual que somos, seres imortais, eternos, destinados à perfeição, vamos canalizar todos os nossos esforços para que o espírito tenha supremacia sobre a matéria. Assim, nossa vida será pautada por atitudes que não se prendem às mesquinhas realizações materiais. O sentido da vida está na busca da felicidade. Torna-se um desafio existencial e é responsável pelas contínuas lutas humanas. Porém, esta luta, ou melhor, esta felicidade é confundida com o prazer transitório, passageiro. Para muitas pessoas, felicidade significa dinheiro, poder, ociosidade. À medida que amadurecemos psicologicamente, percebemos que a felicidade não está fora de nós, e sim dentro de cada um de nós. Podemos ser felizes, em paz, mesmo num ambiente conturbado e cheio de problemas, pois a verdadeira felicidade reflete estado interior. E ao contrário também, podemos ser muito infelizes, mesmo tendo tudo de bom à nossa volta. Mas, Nara, o que é a felicidade? A felicidade, Eurípides, é a harmonia entre o que eu quero e o que eu sou. Isto é, verificar se os valores que quero são legítimos e refletem a minha condição de ser consciente. É o equilíbrio entre o necessário e o supérfluo. O que precisamos para viver? Estabeleceu-se, convencionou-se, que a felicidade está em possuir casa cada vez mais linda, carro cada vez mais novo e bens materiais que expressam a vaidade e o poder. E passamos a vida procurando conquistar tudo isso, esquecendo do que somos, que sentimos, possuímos, que anseios e ideais temos. E a crise sociológica em que vivemos? Realmente, nós estamos vivendo hoje uma grande crise social. Violência, desrespeito humano, abandono dos valores da família e egoísmo. Isto ocorre porque a humanidade deixou de seguir os caminhos sugeridos por Jesus. As criaturas estão perdidas nos próprios sentimentos. Muitos de nós não demos conta de que até nossos pensamentos são energias que repercutem nos outros e no ambiente em que nos encontramos. A vida é uma dádiva maravilhosa e devemos usá-la na construção da paz interior. Mas o que fazemos? Eurípides, conta-nos Richard Simonetti, em um de seus livros, uma passagem assim. Crime horroroso cometeu aquele sujeito, embriagado avançou o sinal, atropelou e matou 3 inocentes. Devia existir pena de morte para essa gente. Seria pouco, disse outro,
Se eu estivesse ali, participaria com satisfação de um linchamento. O miserável merecia morrer junto com suas vítimas. Mundo violento este em que vivemos. Você leu sobre a mulher que agrediu o amante que pretendia deixá-la? Aproveitou o momento em que dormia para dar-lhe uma violenta martelada na cabeça. O infeliz não morreu, mas terá sequelas que complicarão sua vida. É um horror estarmos sujeitos às loucuras de gente dessa laia, que por um nada pensa em matar. Deviam cortar-lhe a mão para aprender a respeitar as pessoas. Outro ainda diz: seria um castigo exemplar, e aos desonestos ainda, que nos enganam para tirar proveito. Estou bem atento a esses salafrários. Comigo não tiram vantagem. No outro dia falei poucas e boas a uma mulher sacudida que pedia esmola à minha porta, a pretexto de comprar leite para o seu filho. Não sei onde vamos parar. O problema está em nossos próprios lares. Minha filha apaixonou-se por um mau caráter que se atreveu a beliscá-la, movido por ciúmes. Dei-lhe umas boas bordoadas para aprender a respeitar as pessoas. Outro ainda: não raro tenho ganas de fazer o mesmo com alguns subordinados em minha atividade profissional. São incompetentes e relapsos. Contenho-me, mas não deixo de dar uns bons berros para que cumpram seus deveres. É o que faz minha mulher na escola. Diz ela que os alunos são tão impertinentes que ao final da aula está afônica de tanto gritar. Impõe disciplina com braço de ferro. Creio que a terra só vai melhorar quando houver a separação do joio e do trigo, de que fala Jesus, e essa gente for banida de nosso planeta. Então, viveremos melhor, como ensina a doutrina espírita. Deus o ouça. Espero que aconteça logo. Detesto gente agressiva. Não gostaria de reencarnar num mundo tão violento como o nosso. Vejam a lição de Richard Simonetti. Ele diz: repetimos as lições do Cristo como se elas fossem para os outros, nunca para nós. Propagamos o conhecimento, mas não o aplicamos a nós mesmos. Nosso programa vai continuar, mas agora uma pausa para nosso momento musical para reflexão. Música Mensagem Esquecida, composição e voz César Tucci. Sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades, contendas, da luta que se renova, ainda brilha a luz do Mestre, nas palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima, do colar da boa nova. Nós que temos distraído, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida, precisamos destemidos
Imperador AM, no seu dia só dá 920. Nessa sintonia, você tem motivos de sobra para ouvir, participar e ficar. Essa é a rádio que todo mundo ouve. Imperador AM. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Bem, Eurípides, e o que fazer, então, para um bom ano novo? O albor do Ano Novo propicia-nos oportunidades extraordinárias de meditação sobre nós, a nossa história e a nossa destinação final. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, em 1882, fez o famoso e terrível anúncio: Deus está morto. Representava o pensamento da época em que se acreditava que o progresso da ciência levaria ao fim a fé religiosa e, em consequência, o cristianismo. Kardec, também ao iniciar a organização da doutrina espírita, tinha como objetivo o estudo de todos os aspectos, sem nenhum envolvimento religioso, atentando, sim, para o aspecto científico-filosófico de sua pesquisa. Porém, à medida que os estudos foram avançando, ele, Kardec, compreendeu que toda a filosofia e ciência da humanidade não podem prescindir do aspecto moral religioso, pois tudo está relacionado à evolução e ao comportamento do indivíduo. Ao aproximar-se o ano de 1900, pensadores como Herbert George Wells e George Bernard Shaw achavam que o século XX marcaria o fim da história religiosa da humanidade. Realmente, no século XX, houve um desenvolvimento inimaginável na ciência em todos os seus setores, a começar da física com Einstein, passando pela informática até a biologia, com a descoberta da estrutura do DNA em 1953 por Watson Crick. Mas, apesar de tudo, nos pródomos deste milênio, eis que o cristianismo cresce em números extraordinários pelo mundo todo, contrariando as expectativas. Países que nunca foram cristãos veem a crescer os templos das mais variadas religiões cristãs. E pesquisa elaborada pela revista Veja divulga que, ao contrário do que se previa, as pessoas têm cada vez mais necessidade de buscar a religião, a filantropia, o transcendental. Enfim, sentem necessidade de Deus em suas vidas.
Esta pesquisa revela, inclusive, que pessoas ligadas a algum credo religioso apresentam porcentagens evidentes sobre menor número de problemas cardíacos, menos casos de depressão e estresse, menor número de separação entre casais, menos problemas de drogas com os filhos, menos casos de suicídio, maior controle financeiro nos negócios e no lar, maior tempo de vida e vários outros dados. Tudo isso, Eurípides, nos leva a meditar sobre nossa própria vida, como você havia dito, perguntando a nós mesmos como será o próximo ano. Ninguém vem à Terra para sofrer, Nara, e sim para evoluir, para crescer interiormente, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões. Esses empecilhos fazem parte da proposta de educação, devendo equipar-se de valores, de discernimento e, sobretudo, de vontade para superá-los. Vencido este desafio, a criatura avança com desembaraço na busca de sua afirmação plena, que significa liberdade. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 922, há uma medida comum de felicidade para todas as criaturas, já que a felicidade é relativa a cada ser? E a resposta nos vem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Um breve intervalo para o momento musical mediúnico. Composição de Noel Rosa, através da psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E vê que do estudo feito do amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. A respeito do assunto de hoje, buscamos orientação muito interessante de Richard Carlson, psicanalista norte-americano, consultor de estresse, escritor e palestrante. Ele oferece algumas sugestões. Desprendimento, desapego. Em mais de 12 anos como consultor de estresse, diz ele, percebi que uma das tendências mentais mais destrutivas e persistentes
É a pessoa enfatizar o que gostaria de ter em vez do que tem. Não parece fazer qualquer diferença o que já possuímos, nós simplesmente temos a tendência a expandir nossa lista de desejos para garantir que não podemos estar satisfeitos. Assim, inconscientemente, estabelecemos como padrão: serei feliz quando minhas contas estiverem pagas, quando me formar, quando tiver um bom emprego, quando constituir uma família, quando tiver filhos. Depois ficamos frustrados porque nossos filhos são ainda muito pequenos ou são adolescentes e é difícil lidar com adolescentes. Alguns pais até dizem: os filhos são tão fofinhos quando são pequenos que dá até vontade de comer. Quando chegam à adolescência, arrependemos de não tê-los comidos, Eurípides. Então, dizemos: quando meus filhos ultrapassarem esta fase e tiverem idade bastante, sua própria vida, seremos felizes. E vamos nos convencendo de que a vida será mais completa quando tivermos um carro melhor, quando pudermos tirar férias, quando nos aposentarmos e assim por diante. A felicidade não pode ser encontrada quando estamos o tempo todo desejando novas metas. Felizmente, há uma maneira de resolver isso. Significa mudar o pensamento de o que queremos para o que temos. Enquanto ficamos desejando novas metas, a vida continua. A verdade é que não há melhor época para sermos felizes do que agora. Às vezes a gente diz: eu gostaria que a vida fosse diferente. Respire fundo e lembre-se: quando valorizarmos mais o que temos do que o que desejamos ter, a vida parecerá melhor do que antes e, se não pudermos realizar todos os nossos desejos, teremos desenvolvido o hábito de ser feliz e teremos aproveitado a vida de qualquer jeito. O outro item sugerido por Richard Carlson é aceitação ou fé. O rabino Harold Kushner nos recorda de que tudo que Deus criou é potencialmente sagrado. Nossa tarefa como seres humanos é encontrar o sagrado em situações que aparentam ser pouco sagradas. Fazer isso significa nutrir nossa alma. É fácil ver a beleza num pôr do sol magnífico, numa montanha verdejante, nas ondas do mar batendo na areia da praia. Mas será que saberemos ver o sagrado em circunstâncias aparentemente feias, lições difíceis de vida, tragédias familiares, doenças? Quando nossa vida se enche do desejo de ver o sagrado nas coisas de todos os dias, algo mágico acontece. Um sentimento de paz nos invade. Começamos a ver os aspectos enriquecedores da vida cotidiana que antes estavam escondidos. Quando nos lembramos que tudo traz as impressões digitais de Deus, isso é o suficiente para tornar tudo especial. Se nos recordamos deste fato espiritual quando estamos lidando com problemas, nossa perspectiva se amplia. E é sempre útil lembrar que nós próprios somos abençoados, porque no fundo de nossa mente temos estampadas as impressões digitais daquele que nos criou e que nos ama. O fato de não conseguirmos ver beleza em algo não quer dizer que ela não exista. O que talvez esteja acontecendo é que não estamos olhando com tanto cuidado ou com a perspectiva ampla que deveríamos. Com relação à disciplina, a maior descoberta da nossa geração é que qualquer ser humano, pode mudar de vida, mudando de atitude. Para um amadurecimento psicológico deve haver despertamento da consciência. Somos o resultado de experiências vivenciadas que formaram nossa personalidade com hábitos e comportamentos que unicamente a nós pertencem. As mudanças que se deseja conseguir
são os desafios e lutas constantes, a fim de que se estabeleçam novas condições da nossa realidade. Trata-se de uma luta sem quartel, em razão das tendências e impulsos já cristalizados em nosso ser, contra as aspirações que desejamos realizar. O ideal em tudo que pretendemos é o equilíbrio. É uma conquista interior onde cada experiência, vivendo etapas sucessivas das reencarnações, conquistamos o bem-estar emocional, a saúde integral. Neste momento, temos que disciplinar a nossa vontade. Disciplinar a vontade significa representar um ato que pode ou não ser praticado. Para isso, a vontade pode ser trabalhada com exercícios de meditação, através de pensamentos elevados, prece, de forma que estes exercícios gerem condicionamento novo, estabelecendo hábitos diferentes do comum. A disciplina se conquista com muita perseverança e fé. Por isso, Emmanuel recomendou a Chico: se quiser vencer neste empreendimento, você precisa de 3 coisas. E repetiu: disciplina, disciplina, disciplina. O outro item sugerido por Carlson é paciência e tolerância. A virtude da paciência pode ajudar bastante no caminho para a criação de um ser mais pacífico e amoroso. Em vez de insistir que a vida seja exatamente como gostaríamos que fosse, sejamos mais tolerantes. A paciência aumenta a dimensão de nosso bem-estar. É essencial para a paz interior. A paciência é uma qualidade do coração, mas pode ser aumentada com a prática deliberada. Podemos criar períodos de paciência prática. Concentremos nossa mente para praticar a arte da paciência. Podemos começar com períodos pequenos de 5 minutos, ir desenvolvendo nossa capacidade de paciência ao longo do tempo. Sem paciência, um simples obstáculo pode se tornar uma emergência completa com gritos, frustrações, sentimentos feridos e alta de pressão arterial. Não vale a pena, definitivamente. Um recurso que muito ajuda nesse aspecto é sabermos escolher nossas batalhas com sabedoria ou questionar o que é importante. Esse ditado, escolha suas batalhas com sabedoria, sugere que a vida é repleta de oportunidades para que se escolha entre fazer uma tempestade em copo d'água ou simplesmente considerar que a maior parte das coisas não tem tanta importância. Se escolhemos nossas batalhas com sabedoria, seremos mais eficientes no momento de ganhar aquelas que realmente importam. Muitas pessoas discutem, enfrentam e brigam por quase tudo, transformando suas vidas numa série de batalhas em que apenas ninharias estão em jogo. Esse tipo de vida gera tanta frustração de viver, na qual perdemos o senso do que é realmente relevante. Podemos dizer que isto é a receita certa para a frustração e para a infelicidade. A verdade é que a vida raramente é como gostaríamos que fosse. E as pessoas também não agem como gostaríamos que agissem. Porém, a maneira mais pacífica de se levar a vida é decidir conscientemente quais as batalhas que valem a pena ser enfrentadas e quais podem dispensar nossa contribuição. O que vale mais, a paz de um almoço de família ou entrar em casa irritado, prejudicando toda a refeição, só porque o vizinho estacionou em frente à nossa garagem impedindo nossa entrada? Será que um arranhão em nosso carro merece um processo no tribunal de pequenas causas? Será que a preferência de um restaurante ou de uma refeição é suficiente para gerar uma discussão? Praticando esse ensinamento, nós veremos que chegará um dia em que não sentiremos necessidade de enfrentar qualquer batalha. Respire, conte até 10 antes de falar. Ainda, o mesmo autor nos fala com relação ao trabalho.
Na revista Ser Médico, há uma entrevista com o escritor e sociólogo italiano Domenico Di Masi, autor do livro Desenvolvimento Sem Trabalho. Diz ele: quanto menos eu trabalho, mais feliz eu sou. É evidente que ele não recomenda que as pessoas deixem de trabalhar, ou, como sugere o título do seu livro, citado anteriormente. Diz o escritor e sociólogo que o trabalho sempre foi associado a uma punição, associado ao conceito de fadiga e sofrimento físico, porque envolvia cansaço. O trabalho se apresentava como desonra, sendo reservado aos braços escravos. Mas, enfim, o que conclui o escritor é que temos que transformar o nosso trabalho em lazer, amar o que fazemos e, consequentemente, sermos felizes realizando aquela atividade. Diz ele: eu me divirto muito quando, como professor universitário, estou dando aulas, e finaliza: quando se escolhe um trabalho muito afim com seus desejos, ele se torna um ócio criativo. O lazer produz alegria, o estudo produz sabedoria e o trabalho produz riqueza. Se agirmos assim, produziremos tudo isto. Richard Carlson continua sugerindo: o outro item é humildade. Emmanuel nos diz que a humildade não está na pobreza, não está na fome, não está na nudez, na necessidade, na miséria. A humildade está na pessoa que, tendo todo o direito de reclamar, exigir, julgar, dominar, apenas abençoa. A humildade e a paz interior caminham de mãos dadas. Quanto menos nos sentirmos compelidos a provar alguma coisa para os outros, mais fácil será para sentirmos paz. Dar provas de nossas realizações exige uma energia considerável. Tentar convencer os outros de nosso valor como ser humano, contar vantagens, normalmente dilui os sentimentos positivos que podem emanar ao nosso favor. Para piorar, quanto mais nós nos exibimos, mais os outros nos evitam, e isto é sinal de insegurança. E, ironicamente, quanto menos nós nos importamos com a aprovação, mais elogios atraímos. As pessoas se sentem atraídas por aquelas que possuem uma segurança calma, interior, que não precisam aparentar que são boas, ou que estão cobertas, ou que precisam de glória. A maneira de desenvolver a genuína humildade é a prática. Sua primeira boa consequência é o desenvolvimento de sentimentos calmos e tranquilos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade de nos vangloriar, vamos resistir à tentação. O mesmo autor sugere ainda: honestidade. A mentira, a falsidade estão em desacordo com a criatura honesta. Elas estão presentes no indivíduo cuja insegurança infantil se recusa ao crescimento espiritual, acreditando chamar a atenção utilizando-se desse instrumento de perturbação. A mentira deve ser rechaçada sob qualquer forma em que se apresente, face aos prejuízos morais que provoca, levando à maledicência, à calúnia e a todo um séquito de terríveis situações no comportamento social. O mentiroso é alguém enfermo, sem dúvida. No entanto, provoca desprezo em razão da forma de proceder, tornando sua palavra desacreditada mesmo quando se expressa corretamente, o que nem sempre acontece. O mentiroso altera o conteúdo ou apresentação dos fatos e os revela de forma irreal, esperando manipular as pessoas através de ignóbil ardil. As raízes da mentira estão no lar mal formado, instável, onde a insegurança era substituída por valores que a fantasia disfarça. Podem também estar na personalidade em conflito, onde a pessoa busca um comportamento de fantasia em fuga neurótica da realidade. Neste caso, a pessoa foge daquilo que não gosta de enfrentar.
É um comportamento que se torna tão habitual que o indivíduo passa até a usar a mentira branca, isto é, aquela que não prejudica intencionalmente, mas que, na verdade, evita situações desagradáveis. Do popular, ele doura a pílula. Porém, a face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada. Uma disciplina e vigilância rígida na arte de falar, procurando repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto, são de vital importância para o encontro com a realidade. A terapia da boa leitura, dos hábitos saudáveis no campo moral, sem pieguismo nem autocompaixão, produz resultados relevantes e reajustam o indivíduo à harmonia entre o que pensa, vê, ouve e fala. A necessidade de mentir é um distúrbio de comportamento que precisa ser corrigido. Da filosofia budista podemos extrair pensar corretamente, falar corretamente, agir corretamente. A outra sugestão de Richard Carlson é o perdão. Jesus deu a fórmula: perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Calemos a boca. Contamos até 10 ou até 100, caso seja preciso. Depois, procurar um local onde possamos nos recolher e ir nos acalmando mentalmente para serenar nosso ânimo exaltado. Aquele que perdoa se liberta, enquanto que o que odeia ou se vinga aprisiona-se. Por isso, quando pensamos em novas atitudes para o ano novo, lembremo-nos de Emmanuel, que temos de nós próprios para dar. Que espécie de emoção estamos transmitindo aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento. Aproveitemos a gloriosa oportunidade de crescimento e expansão espiritual, usando as forças e recursos do bem, instituindo valores novos para um mundo melhor e uma humanidade melhor. Você quer ser feliz no ano que se inicia? Lembre-se, a cor do mundo, o mundo tem a cor das lentes dos seus olhos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Nas horas de aflição, pense, tudo passa. Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, com o companheiro Vicente Benatti. Senhor Rádio Ouvinte, bom dia. A Nova Era, órgão mensal de divulgação espírita, divulga amplamente o 15º Congresso Estadual do Espiritismo. O tema, Solidariedade, uma outra forma de conhecer. Presença do Divaldo Pereira Franco, da Bahia, José Raul Teixeira, de Niterói, Alberto Ribeiro de Almeida, de Belém, André Luiz Peixinho, de Salvador, Bahia, André Trigueiro, do Rio de Janeiro, e Antônio César Perry, de Carvalho, de Brasília. São os ícones já anunciando a sua presença entre nós. De 28 de abril a 1º de maio de 2012, será realizado em Franca o 15º Congresso Estadual do Espiritismo, promovido pela USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. O encontro deve reunir mais de 1.000 pessoas de todo o país, em workshops, conferências, seminários e atividades artísticas. A Escola Pestalozzi será o palco do evento. Durante os 4 dias, o Congresso oferecerá 2 conferências, 15 workshops, oficinas, todas elas voltadas para o tema central do encontro, que é a solidariedade, uma outra forma de conhecer. Como já falamos, vários serão os conferencistas presentes entre nós. Por tratar-se de um evento ímpar para o nosso movimento,
espírita, solicitamos a sua participação. Faça sua inscrição e estimule a fazerem também os demais diretores participantes de sua casa espírita. Empenhamos em que todos os centros espíritas unidos à USE se façam presentes. Para participar é preciso preencher a ficha de inscrição. O jornal A Nova Era deu ampla divulgação sobre o assunto. As fichas estão disponíveis no site www.usesp.org.br ou no IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, a Rua Major Claudiano, 2185, Centro. Fone, área 16 3721 8282. No ato da inscrição será recolhido um bônus de R$ 80, a ser devolvido em livros, vídeos, etc., na livraria que a USE manterá durante a realização do Congresso. O depósito deverá ser feito ao Banco Itaú, agência 0725, conta corrente 06890.2, e a ficha enviada à Secretaria da USE, à Rua Gabriel Pisa, 433, Santana, São Paulo, CEP 02036-011, ou pelo e-mail use@usesp.org.br. Como há a divulgação através do seu presidente, Sr. Bispo Valentim Ferreira, contamos com a sua presença. Um grande abraço e muita paz. A Câmara Municipal de Franca aprova 17,2 milhões para entidades da nossa cidade. Houve uma significativa melhora nos valores a serem repassados e as entidades ficaram de acordo, conforme comentou Edivaldo José da Costa, assessor legislativo da Prefeitura. Clóvis Pasto Barbosa, diretor do Lar de Ofélia, na Câmara Municipal, acompanhou toda a votação. A entidade, que atende a 134 idosos, receberá uma verba mensal de R$ 43,4 mil a partir de janeiro. É uma ajuda bastante significativa. O reajuste em relação a este ano ficou em torno de 10%. Ficamos bastante satisfeitos, diz Clóvis, com a ação do prefeito para possibilitar um ganho real em relação aos valores que receberam no ano anterior. O Lar de Ofélia recebe subvenção para 104 idosos, mas atende 30 pessoas a mais. Para dar conta da demanda, recebe doações da sociedade, medicamentos do município e parte da aposentadoria dos internos. Estamos sempre procurando oferecer um serviço de qualidade e dar uma melhor condição de vida para o idoso. A partir de janeiro, vamos colocar em funcionamento o nosso centro de convivência, que deverá atender 100 idosos. Estamos recebendo entre nós, no encontro de férias, a Vanessa e o Marcelo, artistas, membro do GAN, Grupo Arte Nascente de Goiânia, em visita aos seus familiares, assíduos ouvintes do programa Sementeira Cristã, lá em Goiânia. As boas-vindas ao ilustre casal, para estejam amplamente conosco nesse fim de ano e muito felizes entre seus pares. Findo mais um ano de exercício, ingressamos já em 2012. Saudações fraternas a todos nós da cidade de Franca e a todo o país, dizemos assim. Um feliz Réveillon e que possamos ingressar num outro ano felizes, já se avizinha. Muita paz a todos, bom dia, até a próxima edição. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer estudioso do espiritismo alargar os horizontes de sua cultura doutrinária. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$ 30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$ 15 se for retirado no Idefran. São 4 opções mensais, entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar com acréscimo do custo de entrega, atualmente R$ 3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube.
E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se. DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir a mensagem do jovem Cleon, endereçada a seus pais, dando provas da continuidade da vida após a morte, na interpretação de Euri Carvalho. Mãezinha Babi, estou aqui, é verdade. Saí de seu carinho pelas mãos de meu pai, embalado na prece da avezinha inesquecível. Era uma sexta-feira? Penso que sim. A princípio, assustei-me. O coração parara, como ave na gaiola, inexplicavelmente espancada, a fim de libertar-me. Mas depois acordei e a manhã era linda. A floresta sonhada surgira ante os meus olhos. Céus muito azuis cobriam a terra verde, matizada de flores. Fontes cantavam quase naquele tom em que a sua ternura cantava para mim, cantigas de ninar. Brisas passavam, sussurrando segredos, como se falassem de assuntos misteriosos entre a terra e o céu. Pássaros nas ramadas pareceram-me luzes que a música do amor inflamasse de paz. E vi crianças, mãezinha, iguais àquelas outras do mundo, que o seu carinho me ensinou a buscar, para serem por fim os meus irmãos, com os meus outros irmãos na alegria do lar. Ah, com que ânsia indizível rememorei seu colo, para beijar de novo a sua alma querida e dizer-lhe as 1000 coisas que me vinham à mente. Entretanto, mãezinha Babi, a voz não tem palavras para manifestar-se. Não sei contar ainda tudo quanto quisera, mas venho até seu passo a fim de repetir-lhe: mamãe, fique tranquila, seu filho vai bem. Só saudade ele sente, a saudade sem fim de que lhe nasce a prece, para que eu tenha agora o amor e a paz da vida imperecível em que já me encontro. Para dizer-lhe, enfim, que o meu amor, mãezinha, meu amor por você é a minha doce luz e a minha doce bênção, para que, enfim, me eleve aos cumes de altos montes, a esperar a feliz sob as bênçãos de Deus. Muito carinho e em tudo a gratidão de sempre do filho que prossegue a reviver feliz na eterna confiança do seu eterno amor. Cleon. Pergunta e resposta. Vamos atender a nossa ouvinte Maria Abdala, do bairro São José, que assim nos escreveu. Minha irmã se mostra um tanto perturbada, tendo sido declarada médium por pessoa altamente capacitada a esse tipo de observação. Ocorre que nós, eu e meus pais, tentamos convencê-la a procurar o espiritismo, mas ela permanece resistente a essa proposta e se recusa a ler e conhecer alguma coisa sobre obsessão e mediunidade. Pedi a ela que ouça o programa Sementeira Cristã para conhecer ela mesma o teor da resposta a esta pergunta, que é a seguinte: os senhores podem informar alguma coisa a respeito da mediunidade e obsessão e o que deve ser feito para resolver o problema dela? Prezado ouvinte, vamos ouvir a resposta gravada por Felipe Salomão.
A consulta a um especialista dá a existência de um problema de origem neurológica. Parece, pela sua pergunta, que a menina já foi submetida a uma consulta com um neurologista. Seria o caso de se procurar outro especialista para confirmar o diagnóstico. Depois, não tendo origem neurológica, pode ser que o problema tenha origem psicológica e, para tanto, é aconselhável nós consultarmos alguém da área da psicologia e da psicanálise. Por quê? É preciso também dirimir essa dúvida com relação aos aspectos psicológicos, para finalmente caminharmos para o aspecto espiritual. Então nós queremos deixar bem claro que o Espiritismo não desaconselha a consulta aos especialistas. Pelo contrário, só depois de eliminada a dúvida material, a dúvida psicológica, é que partimos para a solução espiritual. E nesse caso, parece que a sua irmã apresenta crises. Esse fato pode ser resolvido tanto com o desenvolvimento mediúnico quanto com o tratamento da obsessão. Por quê? Porque ambas, a obsessão e a mediunidade, têm origem num fenômeno que nós, os espíritas, chamamos de sintonia. Isto é, para que haja mediunidade, para que haja obsessão, é preciso que haja sintonia entre o médium e os espíritos, entre o obsidiado e o espírito que o obsedia. E muitas vezes, quando se desenvolve a mediunidade, resolve-se o problema da obsessão. Por outro lado, quando se trata da obsessão, pode-se resolver o problema da mediunidade. Então, no caso, eliminada a hipótese material da neurológica quanto a hipótese psicológica, resta a hipótese espiritual. E aí temos o tratamento dentro do espiritismo. De que maneira? Através dos passes magnéticos, da água fluidificada e da frequência às reuniões de estudo, para submeter o caso a uma reunião mediúnica séria, de um grupo disposto para esse tipo de trabalho e efetuar o tratamento. Evidentemente que sem a presença da pessoa que está sofrendo a perseguição, porque ela iria mais perturbar do que ser beneficiada. Posteriormente, após realizar os estudos do Espiritismo e entender o que é que está se passando com ela, sem que ela seja obrigada a tornar-se espírita, porque ela deve ser uma boa religiosa. E nós desejamos que sempre a pessoa continue naquilo que ela está fazendo bem. Não fazemos proselitismo. Então, depois de estudar, de entender o que ocorre com ela, se ela quiser frequentar uma reunião mediúnica, muito ajudará no tratamento. Mas, sobretudo, passe, água fluidificada, reunião de estudos, oração, muita oração, boas leituras, o afastamento de más companhias, tudo isso ajudará na melhoria das crises que a sua irmã vem enfrentando. Perguntas para esta sessão devem ser dirigidas ao IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Rua Major Clodiano, 2181, Centro, Franca. Fone 16 37218282 ou através do e-mail idefran@idefran.com.br. Ficai em paz e não vos atemorizeis nunca. Jamais o mal venceu o bem, ou a sombra predominou ante o impacto da luz. Com esta mensagem de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Apresentaram o programa Eurípides Mendonça, Nara Carlone, no controle técnico Niltinho. Participação especial de Vicente Benatti, Felipe Salomão e Euri Carvalho. Prezados ouvintes, nosso programa também está na internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. A inserção digital foi feita por Antônio Carlos de Sado.
Então, ótimo domingo a todos, com comemorações e feliz Ano Novo. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.